vamos fazer uma oração antes da nossa meditação. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por este dia tão maravilhoso que o Senhor fez. É o dia que o Senhor fez. Nos alegramos e regozijamo-nos nele. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Muito obrigado pela tua graça que nos alcançou e o Senhor nos colocou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É a razão de estarmos aqui para glorificarmos o teu nome santo e para crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó Pai, que tudo quanto fizermos aqui seja para o nosso enlevo espiritual e para a glorificação do teu nome santo. Obrigado pelos irmãos que aqui vieram, trazidos pelo Senhor, por aqueles que ainda hão de vir e por aqueles que não puderam vir, mas que tu sabes das razões, mas que igualmente eles sejam consolados e confortados pelo teu Espírito Santo. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então nós vamos meditar no livro do profeta Jonas, mas vamos começar a meditação pelo que Jesus disse a respeito do profeta Jonas. Capítulo 12 do Evangelho escrito por Mateus. Mateus capítulo 12, Jesus se referiu ao profeta Jonas. E no versículo 38 até o versículo 41, nós vamos ler até o 42, Jesus disse assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, se Jesus se referiu a Jonas, ao profeta Jonas, significa que aquilo que aconteceu com o profeta Jonas é um fato histórico ocorrido e não uma simples alegoria ou metáfora. Existem alguns estudiosos que não acreditam que aquilo foi um fato, mas acreditam que foi uma alegoria. Mas se Jesus se referiu a ele, dizendo que assim como ocorreu com o profeta Jonas, assim será com o Filho do Homem, Jesus deu a devida importância que o fato merece. Então não se trata de uma mera ou simples alegoria, mas uma realidade ocorrida, um fato que realmente aconteceu. E se ele aconteceu, e se Jesus o considerou, quem somos nós para desconsiderar? Então nós devemos considerar o fato, dar a ele a importância que ele merece, porque Jesus disse que Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe. 3 dias e 3 noites. E Jesus disse: o sinal é esse: o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Obviamente, Jesus estava comparando aquele episódio ocorrido com o profeta para ilustrar a sua morte e a sua ressurreição.
E o fato chama a atenção, porque quem é que estava aqui arguindo a pessoa de Jesus? Os escribas e os fariseus, os religiosos da época de Jesus. E o que é que eles queriam? Eles queriam ver um sinal, porque não acreditavam que Cristo fosse o Filho de Deus, fosse o Senhor e fosse o Salvador. Jesus diz: vocês conhecem a história, vocês querem um sinal? O sinal é o do profeta Jonas. Se vocês não acreditaram nele, tampouco acreditarão em mim. Mas se vocês acreditaram que Deus fez um milagre ali, vocês verão um milagre aqui. Então eles pediram um sinal. E é bem verdade que as pessoas são chegadas num sinal. Elas querem ver para crer, para crer. Mas Jesus diz que bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Porque o povo de Deus não caminha por aquilo que vê. O povo de Deus caminha pela fé. Aquele que é justificado pela fé ele caminhará, ele continuará vivendo. Mas sobre os milagres, sobre os sinais, há um fato interessante. Olha, os milagres podem ocorrer diante dos nossos olhos, mas não podem mudar o nosso coração, não podem trocar a nossa natureza. Eles podem produzir, eventualmente, algum efeito transitório ou um bem-estar passageiro, de pequena duração, a gente diz efêmero, que passa rápido, passa logo. Mas mudanças reais que fazem sentido somente acontecem se a nossa consciência e a nossa visão forem levadas à cruz, no corpo de Cristo, à presença de Deus, e o nosso coração estiver exposto à imediata ação do Espírito Santo. Testemunhar milagres não significa salvação. A pessoa pode presenciar muitos milagres e continuar do mesmo jeito. O exemplo bíblico é dos próprios discípulos, daqueles que caminharam com Jesus. Caminharam com Ele, mas não estavam nele. Andaram com Ele, desfrutaram da presença, dos sinais, dos milagres que Jesus fez, mas o novo nascimento se deu após a sua morte e a sua ressurreição. Então é preciso que haja troca de coração, troca de natureza. E a natureza que Deus veio trocar foi a nossa natureza maligna, adâmica, pela natureza divina, pela natureza divina. Então é preciso receber a nova vida. O cristão não anda com uma vida nova, mas ele anda e ele passa a ser portador da vida de Cristo. Não é uma novidade que a gente sai contando por aí, como alguns fazem. Conta uma novidade. Você tem uma novidade? A novidade é Cristo. É Cristo vivendo em mim. Essa é a novidade, é a vida nova que o cristão recebe na ressurreição com Cristo. Então, milagres e sinais não podem comunicar esta nova vida no nosso coração. É preciso passar pelo processo da morte e da ressurreição no corpo de Cristo. Às vezes parece que a gente fica maçante ou chato com este assunto, mas não dá para falar de outra coisa, não dá. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio da vida de Cristo, é o que a boca vai verbalizar, vai externar. Agora, se o coração não está cheio da vida de Cristo, aí a gente vai contar história, não é? E eu já ouvi tanta história, são quase 40 anos de caminhada, de perambulação, eu digo pelo mercado da fé. E no mercado da fé, a gente encontra gente vendendo de tudo, vendendo de tudo. Mas a obra da cruz e a mensagem da cruz, ela é conhecida de poucos, de poucos. Graças a Deus que Deus tem estes poucos
ao redor do planeta, porque nós não somos exclusivistas da mensagem da cruz. Deus não é nosso refém, então Ele tem, mas são poucos. Até porque Jesus disse que o rebanho dele é pequeno, e Deus se agradou em dar o seu reino a este pequenino rebanho, não sei quantos. Mas Ele dá uma indicação no capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, e este é um episódio que me assusta todas as vezes que eu leio. Eu posso ler centenas de vezes, e todas as vezes eu fico assustado com esta previsão que Jesus fez aqui, no capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, no versículo 21, Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora o que me assusta é isso aqui, ó. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso me assusta. Não sei a reação e a posição de vocês, mas eu, todas as vezes que leio esse texto, eu fico assustado ao ver que quando Jesus coloca aqui o advérbio muitos, Ele não está dizendo que é a minoria, Ele não está dizendo que são poucos, Ele dá a entender aqui que é a maioria, e Ele diz que a maioria clama pelo nome dEle. Ele diz que a maioria está com a Bíblia aberta, dizendo Senhor, Senhor. Diz que a maioria está com a porta da igreja aberta, expelindo demônios, fazendo milagres, pregando, realizando curas em nome de Jesus. E Jesus vai dizer para estas pessoas: eu nunca vos conheci. Eu fico imaginando que aqui, neste mundo, chegar para uma pessoa e dizer para ela: ô fulano, como vai? Está tudo bem? E a pessoa vira para você e diz assim: ah, mas quem é você? Eu não te conheço, eu nunca te vi. Deve ser um fato desagradável, não? Agora imaginem chegar para Jesus no dia do juízo: Senhor, Senhor. Imaginem estas palavras: o senhor não lembra? Em teu nome eu preguei, eu expeli demônios, eu fiz muitos milagres, mas eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. E não só isso: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vai ser um tapa na cara daquele que não vai dar para assimilar o golpe, sabe? Aqueles cruzados, né, de lutador de boxe assim, não vai dar para assimilar o golpe. Mas Jesus disse quem é que Ele conhece. Ele disse, no capítulo 10 do Evangelho escrito por João, no capítulo 10, no versículo 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. As ovelhas de Jesus são aquelas que o conhecem, ouvem a voz dele e o seguem. Aí Jesus está dizendo: a estas eu dou a vida eterna, e jamais perecerão.
Isso contraria alguns mitos que a gente ouve no cenário religioso, de pessoas dizerem que já foram, mas não são mais, que participaram, mas não participam mais. De duas uma: ou ela nunca foi, e é a mais provável, ela achou que fosse, mas nunca foi verdadeiramente regenerada. Porque Jesus está garantindo aqui que aqueles que ouvem a sua voz, e a voz de Cristo é esta: vinde a mim, eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se vocês acreditarem na inclusão no meu corpo na cruz do Calvário, receberão a nova vida, eu passarei a viver em vocês. Essa é a voz. Ou então a pessoa achou que fosse, pensou que fosse, e aí muita gente pensa, mas não é. E novo nascimento, regeneração, salvação, é a comunicação e a implantação desta vida de Cristo. Por isso que às vezes parece que a gente se torna enfadonho e repetitivo, mas nós não podemos perder de vista esta obra. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós devemos andar olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Se nós desviarmos o olhar, ou olharmos de qualquer jeito, nós incorremos num risco sério, de perder Jesus de vista. E para não perder Jesus de vista, é preciso estar sempre relembrando o que ele fez por nós. Não é à toa que é uma das recomendações que ele fez quando nós celebramos a ceia. Fazer isso em memória de mim. Não é o trem da alegria que todo mundo pode participar, né? Eu já passei por lugares onde eu vi que todo mundo participava, pegava a caravana, né? E vai correndo atrás do trem da alegria. Pode participar, mas não é assim que a Bíblia diz. Jesus disse, e o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Corinto, que é preciso critério para participar da mesa do Senhor. É para participar aquele que já confessou, que creu na sua inclusão no corpo de Cristo e deu esse testemunho público através do batismo nas águas. Pode participar. Se não, estará comendo o quê? Maldição, condenação. Mas as pessoas não acreditam no que está escrito na palavra. E alguns ainda dizem, essa é interpretação sua, né? Você vê assim, eu não vejo assim. Não é que eu vejo, está escrito. E aquilo que está escrito, Jesus disse que vai passar o céu e a terra. Mas o que está escrito não vai passar. Vai se cumprir, fielmente. Então a nova vida, ela é comunicada mediante a semente incorruptível do Evangelho, que é Cristo. Cristo é o Evangelho. E ela é gravada no nosso coração pelo Espírito Santo. Vamos ver o que é que Pedro disse no capítulo 1 da primeira carta, capítulo 1, Pedro 1, versículo 18 a 21. E ele disse assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro da minha mãe. E eu dou graças a Deus que ela congrega conosco. E ela creu e confessou a sua inclusão no corpo de Cristo. Porque quando criança, ela me legou para mim uma herança espiritual que nada tinha a ver com a palavra de Deus. E eu era um bom religioso. O pastor falou aqui ontem à noite, né? Quando criança, eu ia para a escola, e aquela carteira, né, individual, tem o braço aqui, você põe o caderno e tal. Eu carregava uma imagem de São Benedito, de ferro, pretinho assim, ó,
botava na ponta da carteira. Criança, hein? Punha na ponta da carteira. Aí na cabeceira da minha cama tinha um altarzinho assim, aí botava a vela, aquelas velas que queimam no óleo, né? E tudo quanto era coisa, estava lá na cabeceira da cama. Um bom religioso. Ia nas missas, nas novenas, participava dos terços com a minha mãe. Foi a herança que eu recebi, a minha avó, a gente participava. Fui no espiritismo para ver como era que funcionavam as coisas. Então, perambulei por esse meio para descobrir e encontrar a verdade. Onde é que estava a verdade? E Pedro está dizendo que tudo isso que eu recebi, e que a maioria de nós recebeu, é fútil, não tem valor algum. Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Esta foi a herança espiritual que nós recebemos de nossos pais, salvo algumas exceções, porque alguns tiveram o privilégio de nascer ouvindo a verdade do Evangelho, e glória a Deus por isso, mas eu não tive. Eu vim ouvir a verdade do Evangelho quando eu tinha 20 anos, aí comecei a ouvir pela metade. A minha santa mulher está ali, não é? Nascida num berço presbiteriano, assim como a irmã Diná, né? Como a irmã Diná. E lá se ouve o Evangelho pela metade, aquele Evangelho diluído em água, sabe? Aquele Evangelho que conta que Cristo morreu na cruz no seu lugar, né? Ele nem diz que é para tirar, não fala para tirar os seus pecados, porque você continua pecador, mas lá se ouve aquele Evangelho que você agora é um pecador salvo. Eu nunca vi doente sarado, nunca vi. Ou o doente é curado e acabou a doença, ou ele continua doente. Porque pecador salvo, sou salvo, mas sou pecador. Aquele que está lá fora é pecador e está condenado. Aí a minha cabeça formava uma confusão tremenda. E a conclusão que eu chegava era a seguinte: Deus é injusto. Porque eu sou um pecador salvo, faço as mesmas coisas que aquele miserável condenado faz, mas eu vou para o céu e ele vai para o inferno. Que justiça é essa? Mas Deus, pela graça dele e misericórdia, revelou que não é assim. Não é assim. Que o Evangelho é aquele que mostra que Cristo veio buscar o pecador e incluir no sacrifício dele, para trocar a natureza dele e fazer dele uma nova criatura. Aí faz diferença. Aí tem sentido. E a coisa chega a tal proporção que nós tínhamos um pastor nesta igreja, mas ele pregava e fazia um teatro no púlpito, ajoelhava, chorava, mas que teatro. E um domingo de manhã, chegando para a escola dominical, na padaria da esquina da igreja, o dono da padaria me chamou e falou assim: "Você é daquela igreja?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Rapaz, é verdade que vocês estão aí há 3 meses sem pagar o salário do pastor?" Eu falei: "Que é isso? Ele recebe adiantado." "Não, porque ele não paga a conta aqui, 3 meses que a igreja não paga o salário dele." Eu não acredito. Pastor, é o pastor da igreja. Aí a gente vê o nível, né? O nível deste evangelho pregado pela metade. Não resolve o problema da doença, do pecado. Não resolve. O problema do pecado só é resolvido quando o pecador é levado à consciência de que Cristo naquela cruz morreu e o levou a morrer para o pecado. Aí ele tem que tomar uma decisão: ou eu sou uma nova criatura, ou eu sou um enganador de mim mesmo e estou fingindo aqui, brincando de cristão. Aí Jesus diz que esse vai comparecer diante dele ainda cobrando, hein? "Senhor, Senhor, em teu nome." "Tá, mas eu não te conheço." "Eu nunca te conheci." Então, irmãos, é um problema sério, sabe? Não é perder tempo para contar história fiada para ninguém. É a verdade do Evangelho. A vida de Cristo não é uma convicção intelectual baseada em milagres, como os escribas e fariseus queriam ver de Jesus. Não é. Mas é uma fé que brota de um coração trocado por Deus. O dom de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário, aliás, vou ler o 22 também. Agora, porém, libertados do pecado, mas como isso é bom e passa despercebido do meio religioso. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a gente fala de liberdade, eu penso naquele prisioneiro que geralmente é o advogado que vai lá na cadeia. Alguns que não sabem, ou para quem não sabe, a minha profissão é advogado, eu vivo dela, né? Há 32 anos, graças a Deus. É bem verdade que eu estou no fim da carreira já, sabe? Como advogado. Para a dedicação do ministério, que é algo que vai me dar e já me dá maior prazer e alegria. Mas o advogado, geralmente, ele vai à cadeia. Eu também nunca trabalhei nessa área, viu? Área criminal. Mas funciona assim. Ele chega lá com o alvará de soltura que o juiz mandou expedir, seja porque o criminoso cumpriu a pena, ou seja porque, por alguma razão processual, ele ganhou o direito de sair da cadeia. Então, o advogado chega lá com o alvará e entrega para o delegado, o carcereiro, o responsável ali pelo presídio. Fulano de tal, está aqui o alvará de soltura, você ganhou a liberdade. Pode sair. Ele continua lá dentro da cadeia, preso. Ele sai, ele quer mais ganhar as portas da rua. Ganhou a liberdade. O apóstolo Paulo está dizendo que foi assim que Cristo fez por nós em relação ao pecado. Libertados do pecado. Então não sou mais escravo dele e nem prisioneiro dele. Ganhei a liberdade. Mas eu ainda continuo sendo um pecador salvo. Eu não vi isso na Bíblia. Não vi. Doente é doente ou está curado e acabou a doença. Se ele continua doente é porque ele não foi curado. Mas a verdade é que nessa matéria a Bíblia diz que Deus fez a obra completa. E Jesus, quando estava na cruz, não brincou. Pai, está consumado. Consumado o que, meu filho? A obra que o Senhor me confiou a fazer. E qual foi a obra? Libertar o homem do pecado. E o preço está pago. E uma obra pública, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses. Para quê? Para que ninguém duvide. Para que ninguém diga assim, eu não sei, né? Teve testemunha do fato? Teve. E milhares de testemunhas, como o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, tratando da ressurreição de Jesus. E ele disse, se ele não ressuscitou, a vossa fé é vã, e nós ainda permanecemos no pecado. Mas se ele ressuscitou, e disso nós temos testemunhas, então nós estamos livres do pecado. Porque o problema que levou o homem a morrer para Deus chama-se pecado. Não teve outro problema a não ser esse, e esse foi suficiente para matar a raça humana para Deus. E por isso a Bíblia diz que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Mas Ele, Cristo, nos deu vida. E esta vida que Ele veio comunicar, transmitir. Os escribas e fariseus haviam acabado de acusar Jesus, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Se Jesus recebeu esta pecha, esta acusação, o que é que nós cristãos,
ou aqueles que se propõem a levar o evangelho da graça de Deus, não ouvirão. E Jesus nos preveniu para isso, né? Nos preveniu para isso. E apesar disso, ainda pedem a Jesus um sinal. Qual é o sinal que o Senhor faz aí para que a gente creia que o Senhor é o Filho de Deus? Jesus conhecia o coração e a intenção deles, né? E conhece a nossa. Vocês querem um sinal? Do profeta Jonas. Eu acredito que muitos não entenderam nada, né? Acredito. Mas uma palavra de Deus não é para entender, é para acreditar nela. E depois Deus dá a revelação, e com a revelação o entendimento. Então é assim que nós nos prostramos e nos comportamos diante dela. Jonas prefigura um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Viveu cerca de 900 anos antes de Jesus. E algumas similaridades nós vamos analisar neste livro do profeta Jonas. Porque Jonas, neste episódio de ter sido lançado no fundo do mar, no ventre de um grande peixe, ele tipifica ali a morte e a ressurreição de Cristo. Deus não faz as coisas à toa, não é à toa. Não é por acaso que o livro de Jonas está registrado, gravado, e Deus permitiu que assim o fosse, dentre os 66 livros da Bíblia. Jonas foi chamado por Deus para levar a mensagem de salvação a uma cidade, a cidade de Nínive. Só os que leram sabem, né? Só os que foram meditar sabem e vão me ajudar aqui. E daqui a pouco nós vamos compartilhar. Só que Jonas foi chamado. Jonas, é para cá, Nínive. Ele pegou o navio e foi para lá, sentido oposto. Agora vou perguntar para os que leram: por que Jonas fugiu? E na verdade ele não fugiu, ele tentou fugir da presença de Deus. Por que Jonas fugiu? Por que ele tentou fugir? Ah lá, uma irmã. Ele não queria a salvação. Por quê? Por quê? Outra pergunta, né? A irmã deu a resposta correta? Deu. Quem disser que não deu vai ter que explicar por quê, não é? Agora, por que ele não queria a salvação daquele povo? Ele não gostava de Nínive. E havia alguma razão para isso? Ou é daquele assim, tem governo nesse país? Tem, então eu sou contra. É mais ou menos assim? Ou tem uma razão? Ele considerava uma nação pecadora. Olha, e a irmã tocou num ponto importante, mas não era essa a razão. Mas esta questão, vejam as similaridades entre Jonas prefigurando a pessoa de Cristo. Jesus veio para quem? Para alguns? Para todos. E Deus manda Jonas pregar em Nínive. E ao invés de pregar em Nínive, ele tenta fugir. Não gostava daquele povo. Mas não gostava por quê? Ninguém mais vai arriscar. Por isso. Por isso ele não gostava do povo. Tá bom. Então nós não vou forçar mais não. Vamos prosseguir aqui, vamos descobrir depois por que Jonas tentou fugir e não queria pregar em Nínive.
É bem verdade que o que a irmã disse está no capítulo 4, mas esta não foi a razão. Esta não foi a razão. Jonas era natural de uma cidade vizinha a Nazaré, lugar onde Jesus passou a sua infância. E ele ajudou a recobrar algum território perdido de Israel. E é a própria Bíblia quem faz este registro. No segundo livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25, ele diz assim, restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer, o que pode ter ocorrido depois de sua visita a Nínive. Jonas escreveu o livro sob a direção do Espírito Santo, sem procurar se desculpar da sua indigna atitude. Ele não teve um comportamento digno diante da ordem do Senhor, correto? Porque se Deus manda o profeta ir a Nínive, ele faz exatamente o oposto daquilo que Deus havia determinado. Então a atitude e o comportamento dele não são dignos, mas indignos. Mesmo assim, ele teve a hombridade, a coragem, a decência e, inspirado pelo Espírito Santo, de escrever aquilo que ele fez e mostrar o resultado daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus fez. O grande peixe. Então nós vamos agora abrir aí o capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa
vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 1. Depois faremos a leitura dos demais. Vamos analisar aqui o capítulo 1. Os irmãos que leram, qual a lição, a conclusão que extraíram do capítulo 1? Compartilhem conosco agora. Queremos ouvir para depois nós complementarmos ou acrescentarmos naquilo que nós extraímos deste capítulo 1. O irmão disse o seguinte, que a lição que ele extrai aqui desse capítulo 1 é a teimosia do profeta. Ele conhecia e sabia o Deus a quem ele servia, e sabia exatamente que Deus não ia deixar aquilo passar incólume, né, em branco, mas Deus teria uma atitude, e tanto é que ele diz para os marinheiros: podem me jogar no mar que vocês resolvem o problema. Foi isso? Quem mais? É isso. Ninguém tem nada a acrescentar e assina embaixo do que o irmão disse, não é verdade? E vamos passar logo adiante, não é isso? Vamos parar com perguntas, né? Não, é isso mesmo, a gente assina embaixo. Vamos adiante. Este capítulo descreve a desobediência do profeta, o castigo divino como consequência. Isso nos leva a pensar e a refletir que para a desobediência há consequência. Assim como o livro de Deuteronômio, né, o capítulo 28, Deus diz: bênçãos virão sobre ti quando ouvires a voz do Senhor. No mesmo texto, ele diz, e estas maldições ou castigo acompanharão aqueles que não obedecerem ou não ouvirem a voz do Senhor. A voz do Senhor. Então, é a desobediência do profeta e o castigo divino como consequência. Ao invés de rumar para o nordeste, em direção a Nínive, Jonas embarca num navio que velejava para o oeste. Destino: Tarsis, atual Espanha. O ponto mais distante daquele apontado por Deus para onde o profeta deveria ir. Porém, Jonas não demorou para experimentar o desagrado de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lançado ao mar, uma violenta tempestade no mar Mediterrâneo levou Jonas a se revelar quem ele era e qual era o Deus que ele servia, que ele temia. Os marinheiros são obrigados a jogá-lo ao mar. Providência divina. Deus providenciou
um grande peixe. Alguém sabe que peixe era esse? Pois é. Olha que erro crasso, né? Baleia nem é classificado como peixe, né? É classificado como mamífero. Então não pode ser baleia. Não era uma baleia, com certeza. Era um grande peixe. Mas como Deus faz milagre, e a Bíblia não diz que peixe que era um grande peixe, acabou. É a mesma coisa do fruto do jardim do Éden, né? Alguns dizem, era maçã. A Bíblia não diz que era maçã, diz que era um fruto. Era um fruto, não diz que era maçã. Então baleia não é peixe, não era baleia, mas era um grande peixe. E o que importa não é o peixe, é o milagre que Deus realizou. Isso é que é o importante para nós. Então vamos analisar aqui os versículos deste capítulo 1. Nínive, capital da Assíria. O império assírio era o que dominava nesta época. E havia mandado para o exílio muito dos israelitas. Então a razão pela qual Jonas não queria pregar lá é porque a Assíria era inimiga do povo de Israel. E o povo de Israel odiava o povo assírio. E o povo assírio já tinha feito muitos prisioneiros e exilados e invadido o território de Israel. Então Jonas falou, o quê? O senhor me mandar para o meio desse povo? Quero partir para o lado oposto, contrário. Essa era a razão. Lógico que no capítulo 4, ele fala, eu sabia que o senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que o senhor ia salvar esse povo, para que o senhor me mandou vir aqui? Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito, foi Jesus quem falou isso, e Deus precisa da boca do profeta para anunciar a mensagem, e esta é a consciência e a convicção que cada um de nós deve ter. Eu sou aqui a boca do Senhor, para anunciar a mensagem da palavra dele, não a minha, porque Deus não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Então por isso Jonas precisava levar a mensagem que Deus havia determinado. Por isso que Deus diz aí no versículo 2, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, os seus pecados subiram até mim. Vai lá anunciar. Quando o livro de Jonas foi redigido, essa cidade era símbolo de crueldade e violência, hostilidade ao povo de Deus, conforme relata o profeta Naum. Israel odiava os assírios e considerava o império, a nação, uma ameaça ao seu território. Quando Deus diz ao profeta que a malícia da cidade, os pecados daquela cidade subiram até ele, isso nos faz lembrar o que Deus havia feito com Sodoma e Gomorra, porque com Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. O livro de Gênesis, no capítulo 18, versículos 20 e 21, ele faz este registro, olha. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei, se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. E o que Deus fez com Sodoma e Gomorra, nós conhecemos a história, e a Bíblia registra que Deus mandou fogo e enxofre e destruiu a cidade. E Deus não queria fazer isso com os ninivitas. Por quê? Porque Deus é um Deus que ama a todos. A salvação é para todos. E aos olhos de Deus, todos nascem com a marca do pecado e precisam de salvação, sem exclusividade, sem privilégio algum. Mas Jonas não considerava este fato. Como israelita,
como povo da promessa, da aliança, ele achava que a salvação fosse exclusividade e privilégio de Israel. E Deus está dizendo: não, Jonas, eu quero salvar aquele povo também, mas você precisa ir pregar. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que a salvação, ela está perto de nós, né? E com a boca nós devemos confessar e com o coração nós devemos crer. Mas aí ele diz assim: mas como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não forem enviados? E quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então nós precisamos estar dispostos a anunciar o Evangelho da graça de Deus. E essa disposição está aí no versículo 2. Dispõe-te. E falta disposição para muita gente, né? Muita gente. E aqui não é disposição para o pastor, para o líder, não. É disposição para o cristão. Porque na segunda carta aos Coríntios 5,18, o apóstolo Paulo diz que Deus nos reconciliou com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E não está dizendo que ele dá só para o pastor, para o evangelista, não. Ele dá esse ministério para aquele que foi reconciliado. Aí ele vai dizer ao outro como é que Deus nos reconcilia com Cristo, por meio da nossa inclusão no corpo de Cristo. Mas Jonas preparou-se para fugir. E o que é que Deus mandou pregar aqui? No versículo 2 está implícita a mensagem que Deus mandou Jonas pregar. Vai à grande cidade e clama contra ela. É para clamar contra o quê? Contra o pecado. Contra o pecado. Jonas, você vai lá e clama contra o pecado. Mostra que é uma ação pecadora, pecaminosa, e que eu quero salvar aquele povo. Olha, hoje o pregador não pode pregar outra coisa. Se ele pregar outra coisa, ele vai ficar entretendo a plateia. Ele tem que pregar contra o pecado, porque este é o mal que provocou a separação entre Deus e o homem. Ele tem que pregar contra o pecado, anunciando o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, que veio para nos redimir deste cativeiro do pecado. Pregador que não prega contra o pecado e a morte do pecador no corpo de Cristo, como solução única, não tem outra, não está pregando o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, Deus revelou a ele, e ele falava isso alto e em bom som e bom tom, quando ele escreve aos Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. E ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Essa expressão, esta colocação do apóstolo, que o Evangelho se revela de fé em fé, ela é interessantíssima. Chego para o meu amigo, meu irmão, pastor Cláudio: pastor Cláudio, Deus me reconciliou por meio do corpo de Cristo, quando me incluiu no corpo dele na cruz do Calvário, para que eu morresse para o pecado, e na ressurreição com Cristo ele me deu a vida de Cristo. Aí o pastor Cláudio diz: que maravilha, eu não sabia isso, mas eu vou contar para o Emerson. Emerson, Deus me reconciliou a mim, a você e a nós, e conta para ele a mesma história, o mesmo fato. O irmão Emerson vai e conta para o outro irmão, de fé em fé, de fé em fé. É assim que o apóstolo Paulo diz que nós descobrimos a justiça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Que Evangelho é este que é o poder de Deus? É o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho que anuncia a morte do pecador no corpo, no mesmo sacrifício de Cristo.
É o evangelho que salva e que aponta ao pecador a sua condição espiritual e a sua necessidade de novo nascimento. Quando Jesus dialogou com Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Se nós dissermos aqui, é necessário tomar água diariamente, é necessário fazermos as alimentações regulares, é necessário ter uma boa noite de sono. Isto significa o quê? Que sem isto nós não podemos viver bem, desfrutar de uma boa saúde, de uma boa condição de vida. Então, quando Jesus disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo, Jesus está dizendo o seguinte: sem o novo nascimento, você não vai ter uma boa qualidade de vida, condição de vida, e sequer terá vida eterna. Então, por isso é necessário nascer de novo. Nós temos uma família lá na igreja, que o marido, o chefe da casa, ele não crê, ele diz que não sente esta necessidade. E às vezes que ele foi à igreja, ele foi lá para comer, Foi lá para comer, porque almoço comunitário, comida boa, E lembro da primeira vez, nós fizemos uma bacalhoada, sabe? E a esposa dele falou assim: ele gosta tanto de bacalhau, E o levou, para almoçar. A gente, como é educado, fica quieto, Se bem que, ultimamente, eu já disse que a igreja não é restaurante. Ao contrário daqui, que você diz que tem uma placa aí que é churrascaria, Mas lá não é. Não é, Não é. Não é restaurante. Aí, o almoço comunitário é para a comunhão dos santos em Cristo. E até digo o seguinte: você quer vir almoçar? Primeiro venha ouvir a palavra de Deus, depois você almoça. Tem gente que gosta disso só para a festa, Às vezes os irmãos fazem lá os cultos de ações de graças, então sempre tem festa depois do culto. Aí a gente vê a turminha que chega só para a hora da festa. Aquilo me corrói, sabe? Me corrói. Fala, olha, e para alguns eu falo mesmo, por isso que eu disse que eu sou linha dura e sou às vezes mal educado, porque tem hora que não dá para conter, não dá para ser hipócrita. Escuta, por que se você não veio ouvir a palavra? Eu estava ocupada, mas para a hora da festa você deixou a ocupação de lado, Mas para ouvir a palavra você estava ocupado. Então vamos combinar o seguinte: próximo evento, se você não vier ouvir a palavra, você não participa da festa, tá bom? Não é lugar de comer, tem muito restaurante por aí, tem comida em casa. É a comunhão dos santos, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então este evangelho, que o apóstolo diz que não se envergonhava dele, é o evangelho que mostra a condição e a necessidade do novo nascimento. A condição do pecador e a necessidade do novo nascimento. É o evangelho que é o poder de Deus. Não é o evangelho da caridade, das boas obras, da prosperidade, das curas e das bênçãos. Não é. Embora, sendo a pessoa de Cristo, Deus reuniu todas as bênçãos e colocou-as em Cristo. E nele nós somos abençoados. Mas não há bênção maior e não há milagre maior do que o novo nascimento. Não há. Jesus fez muitos milagres durante o seu ministério. E depois me deixa encabulado quando ele vem aqui no capítulo 14 do Evangelho escrito por João e diz isso. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Mas o versículo 12 é que me deixa intrigado. O que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores.
Aí nós começamos a pensar, e vocês me ajudem aí. Jesus andou por sobre as águas, abriu os olhos do cego, fez o paralítico andar, ressuscitou o filho da viúva, multiplicou pães e peixes. Aí ele disse, olha, não apenas estas, hein? Dando a entender assim, essas aqui são fichinhas. Vocês vão fazer outras maiores. E que obra maior é essa? Troca de coração, de natureza, regeneração, vida eterna, depois da morte e da ressurreição dele. Não há obra maior. O paralítico que ele curou não está aí para contar a história para ninguém. Lázaro não está aí para contar a história para ninguém. Mas na eternidade estaremos todos juntos em Cristo Jesus. E não há sinal, não há milagre e não há obra maior do que esta.